Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 30. Amém? Vamos ler? Se você não tiver a Bíblia aí, temos no projetor também. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma pedra para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas. Agora vamos ler Josué, capítulo 24 e versículo 15. Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade tão rica. Te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial, em que podemos compartilhar um pouco da Tua Palavra, e eu creio que o Senhor tem algo poderoso para entregar à Tua igreja. Então fala conosco, Senhor, traz a revelação da Tua Palavra a nós, que venhamos desfrutar, Senhor, de uma manhã poderosa na Tua presença e sair daqui edificados pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema muito frequente nos últimos anos, principalmente no ano passado. Se eu pudesse dar um tema, uma frase para definir a mensagem que nós iremos refletir hoje, eu diria que o tema dessa mensagem é um convite ao posicionamento. E posicionamento foi algo muito falado, principalmente no último ano. Porque todo mundo queria que você se posicionasse de alguma forma. Se você não é de um lado ou você é de outro, isso não se encaixa somente na vida política, mas em tudo. Você precisa se posicionar nas áreas da sua vida, nas áreas em que você trabalha, nas áreas em que você estuda. Você precisa ter um posicionamento como cristão na sociedade. Afinal, você não pode ser aquele crente 007, que ninguém sabe o que é crente. Quando a pessoa descobre, poxa vida, ele é crente, nunca imaginei que seria crente. Nós precisamos nos posicionar. E eu quero falar com você hoje sobre 2 homens que se posicionaram e que foram pilares da sociedade em que eles habitavam. Foram homens referência na sociedade em que eles estavam. Eu quero falar com você sobre Elias e sobre Josué. Elias, esse primeiro que nós lemos, depois se você quiser ler na sua casa, é uma linda história. Mas Elias era um profeta de Deus que no tempo em que Acabe era rei de Israel, nesse momento Israel estava dividido em 2 reinos, e Acabe era o rei de Israel ao norte. E a Bíblia vai nos contar que Acabe foi um homem que teve um título muito triste, conseguiu algo que o pai dele já possuía, um título que foi o pior rei desde os seus antepassados. Olha que título bacana. Então Acabe era um homem terrível, se casou com Jezabel, que era uma mulher que profanava o nome de Jesus. Começou a adorar ao Deus Baal e fez de tudo que Deus poderia abominar, Acabe fez, Acabe e Jezabel. E Elias aparece nesse contexto. A palavra vai dizer que Deus chama Elias e fala para que Elias entregue uma mensagem para Acabe dizendo: olha, e aqui eu estou falando nas minhas palavras, depois você pode ler na Bíblia, mas ele fala para Acabe: olha, pelo poder do nome de Deus, eu digo que não choverá, até que eu mande que chova de novo. Olha a autoridade desse homem.
embasado e confiado por Deus. Ele entrega essa mensagem e depois Deus diz para ele: olha, sai daí, se esconde. Deus manda ele ficar na beira de um rio e a palavra dele acontece. Existe uma seca sobre a terra de Israel, não chove de jeito nenhum. Começa a faltar alimentos, começa a faltar água. Mas existe um detalhe interessante nessa história, porque Deus fala para ele: Acabe, Elias, sai daí, vai para um lugar que eu vou te mandar. E Deus, depois você coloca a localização no GPS lá, ele fica na beira de um rio, e Deus diz a ele, eu vou até ler com você aqui, Deus fala para ele: vá para o leste, esconda-se perto do riacho do Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Existe algo interessante aqui nesse trecho da história de Elias. Primeiro porque o Senhor não fala que irá mandar os corvos levarem a comida para ele. O Senhor fala: eu mandei os corvos. Ou seja, a ordem já está estabelecida. Só que existe uma fome em todo Israel. As pessoas não têm alimento, não têm água. E Elias tem, porque Elias serve o Deus provedor. Só que mais do que isso, o interessante é que a Bíblia relata no versículo 5, Elias obedeceu. E aqui nós temos algo poderoso para a nossa vida: a obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, por mais que a sua palavra e a sua vontade estejam ao contrário do que nós pensamos ser certo, Ele se responsabiliza pela provisão da nossa casa. Não faltou comida para Elias, não faltou água para Elias, mas porque ele obedeceu à voz de Deus. E quando eu e você obedecemos à voz de Deus, Ele se responsabiliza. Eu mandei que os corvos levem para você o pão de cada dia. Eu mandei, mediante a obediência de um homem. Se nós lemos Isaías capítulo 1, versículo 19, se vocês forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Isso é algo do Senhor para a nossa vida: obedecer a sua voz, obedecer ao que Ele tem falado. E obedecer às vezes é difícil, porque em muitos momentos o Senhor está te mandando para um lugar que você não quer ir. Muitas vezes o Senhor está te mandando para uma área da tua vida que existem traumas, existem coisas que te machucam, e é difícil obedecer. Mas o Senhor te guardará, te conduzirá, e irá te levar a esse lugar, e irá te sustentar nesse lugar, mediante a tua obediência. A palavra nos fala que passa o tempo, e o riacho em que ele está perto ali seca devido à falta de água, e o Senhor manda que ele saia daquele lugar. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. E eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Elias obedece novamente à voz do Senhor e sai do lugar onde ele está. E quando ele chega nesse lugar, o que acontece? Ele encontra essa mulher que Deus mandou estar lá. Essa mulher o sustenta novamente. E aqui existe algo interessante, existe um trecho interessante da palavra. Porque quando ela vê Elias pede um pouco de comida para ela. E ela fala assim: eu não tenho nem para mim e para o meu filho. Eu vou fazer agora a nossa última refeição, que é o que eu tenho, e depois nós vamos morrer, porque não existe mais nada. E Elias, um homem de Deus, ele olha e fala para ela: olha, não vai faltar. Não vai faltar. Ele manda que ela cozinhe, que ela faça comida para ele. E ele ficou, a Bíblia fala que durante o tempo em que ele esteve lá, não faltou o pão na mesa deles. Passado mais um tempo, Elias na casa dessa mulher, o filho dela começa a adoecer, ficar doente, a ponto de morrer. E ela leva até ele e fala: olha, o que você trouxe até mim? Trouxe a morte do meu filho. Ele pega aquele menino, ora ao Senhor, e o Senhor traz a vida novamente àquela criança.
Isso me chama a atenção porque é um tempo de crise, é um tempo difícil em Israel. É um tempo onde existe muita escassez na terra. Só que nos tempos de crise, é o tempo em que Deus usa os seus filhos. Elias multiplicou o pão daquela casa pelo nome de Deus, não faltou a comida. Elias ressuscitou o filho daquela mulher pelo nome de Deus. Foi usado pelo Senhor num tempo onde as coisas pareciam totalmente desfavoráveis, mas mediante a sua obediência e ao seu posicionamento, ele foi usado pelo Senhor naquele lugar. E eu preciso te dizer nessa manhã, que por mais que as situações sejam desfavoráveis, por mais que as situações pareçam que não são boas para que você faça o que você precisa fazer, mas a tua obediência e o teu posicionamento abençoarão os lugares em que você habita. O teu trabalho, a tua casa, a tua escola, a tua faculdade. A situação pode parecer crítica, é difícil, mas o teu posicionamento irá mudar o ambiente em que você está. O teu posicionamento e a tua obediência. Nós acabamos de passar por um período como esse, a pandemia. Um período em que a igreja do Senhor, aparentemente aos olhos humanos, seria reprimida, esmagada, espremida. E realmente foi. Depois nós vamos entrar no texto e falar mais do mérito que eu quero entrar, mas realmente foi. E as falsas igrejas, os falsos comércios, passaram muito trabalho. Os comerciantes da fé sofreram demais. Mas a verdadeira igreja do Senhor, a igreja que não se corrompeu, a igreja que não se vendeu, a igreja que não se prostrou a Baal, essa igreja cresceu. Essa igreja cresceu. Sabe qual que é a matéria-prima de Deus para fazer o impossível? É nada. Ele faz dele, nele, por ele. Mas ele precisa de um coração obediente e de um posicionamento. Esse homem foi usado pelo Senhor e trouxe. Claro, nós estamos falando do Antigo Testamento, mas eu creio que se esse texto fosse talvez após a vinda de Jesus, ele poderia sair daquela casa e falar assim: olha, hoje entrou salvação nessa casa. Porque isso é outro ponto importante na nossa vida. O nosso posicionamento e a nossa obediência ao Senhor são o nosso maior testemunho de Jesus na sociedade. Muito mais do que as suas palavras, muito mais do que você trazer uma palavra de 45 minutos para o seu colega de trabalho que está do seu lado, o teu posicionamento como cristão é o que prega para ele. As tuas atitudes irão pregar muito mais do que as tuas palavras. Porque às vezes o meu discurso pode ser vazio, e eu posso falar algo que eu não estou vivendo, então eu não tenho base para aquilo. Mas se as minhas atitudes e o meu posicionamento no meu dia refletem a Cristo, às vezes eu não preciso falar uma palavra. A luz iluminará aquele ambiente. Essa luz é Jesus. O texto segue até que Deus fala com Elias e manda que ele vá falar com Acabe, porque Deus quer fazer chover novamente. Então Elias sai, ele encontra com Obadias no meio do caminho, que era um serviçal do palácio, e ele fala assim: olha, eu preciso falar com o rei. Então Obadias marca esse encontro, e quando Acabe encontra com Elias, veja só que interessante, Acabe fala para ele: então é você que está aí, o maior criador de problemas de Israel. E Elias, um profeta, porque profeta, ele dá nos dedos, não tem? Elias olha para ele e fala assim: ó, eu não sou criador de problemas para o povo, você e o teu pai são os criadores de problema, pois abandonaram os mandamentos do Senhor a Deus e adoram as imagens de Baal. E aqui eu quero entrar em um ponto um pouco delicado com você.
Se nós seguirmos mais além no texto, quando Elias convoca os profetas de Baal para um confronto, ele fala: mande também os 450 profetas de Baal, que são sustentados pela rainha Jezabel. E aqui eu posso fazer uma linha de pensamento com você, de que existia um sistema que sustentava falsos profetas. Existia um sistema que alimentava essas pessoas. E um sistema que vinha do governo, que vinha do altar do Senhor. Porque o rei sustentava eles. Ele fala: convoca os profetas de Baal que comem na tua mesa. E depois, mais adiante, Elias vai dizer: eu fui o único que sobrei dos profetas do Senhor. Mas aonde existe um sistema corrompido, aonde existe um sistema depravado, se houver um, em nome do Senhor, posicionado, obediente à voz de Deus, é o suficiente para Deus mudar a situação. Hoje nós vivemos isso. O meio gospel se tornou um mercado, alimentado na mesa dos reis. Eu ainda falava com o pastor Camargo ontem, eu estava terminando de estudar a palavra, e eu me deu uma vontade, falei: vou assistir alguns cultos online, vou ver como que o pessoal está pregando por aí. E eu tive a infelicidade de ligar uma live na hora da oferta. E o chamado para a oferta era, pasmem, 200 pessoas com R$1.000. E quando eu vi aquilo, me deu uma vontade de vomitar. Porque estão corrompendo o altar do Senhor. E não bastasse isso, ficavam forçando as pessoas: olha, se você não contribuir, olha, se você não dar a sua oferta, olha, se você não trazer aqui, corrompendo o altar do Senhor. Eu imagino Elias numa hora dessa, o que ele não ia fazer? Seguimos no texto. Elias convoca os profetas de Baal então para um confronto. Ele fala: olha, vamos fazer o seguinte: preparem um altar, preparem a lenha, tragam aqui um bezerro, nós vamos cortar ele em pedaços, vamos colocar sobre o altar, mas não coloquem fogo. Como assim? Eu vou preparar o altar, vou preparar a lenha, vou preparar tudo para o sacrifício, mas não coloca fogo. Então não tem. E Elias fala: quem vai mandar o fogo é Deus. O Deus que responder mandando fogo, esse é Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele fala assim: olha, já que vocês são tantos, os profetas de Baal, comecem vocês. Eu vou ficar aqui só olhando, só observando. Aí a palavra fala que eles começam a dançar em volta do altar, eles pulam por cima do altar, eles fazem aquele auê. Começam de manhã, chega até meio-dia, nada. Depois eles começam de novo, começam a pular, a dançar, a gritar, e nada. E quando eu pensava nisso aqui ontem, o Senhor me confrontou muito. Porque a mensagem que o Senhor me deu lendo esse texto é o seguinte: se o altar estiver corrompido, você pode pular, pode dançar, pode fazer a festa que for, meu irmão, mas se o altar de Deus estiver corrompido, Ele não vai mandar o fogo do céu. Por isso que às vezes tem muito fogo estranho dentro da igreja. É gente que pula, que dança, que corre, que anda, mas você sente que existe algo estranho ali. Porque é Deus que manda o fogo para o altar. E não nós que mediante a nossa euforia que Deus manda. Tem até aquele meme, né? Não é o barulho que traz a presença, mas é a presença que traz o barulho. E é exatamente isso, meu querido. É Deus que manda, é Deus que responde. E eles ficam ali se esforçando, e não adianta, e não vai, e Deus não responde, o Deus Baal não responde, até que Elias fala assim: olha, tá bom, agora é a minha vez. Então ele fala para o povo: cheguem para perto de mim. Nós lemos aqui: cheguem para perto de mim. Todos chegaram para mais perto de Elias,
e ele começou a consertar o altar do Senhor. Ele consertou o altar do Senhor. Antes de oferecer o sacrifício, antes de oferecer a sua oferta de adoração, ele consertou o altar. Porque oferta e sacrifício em altar corrompido não sobe até o Senhor. E claro que hoje nós vivemos um tempo totalmente diferente. O tempo da graça, o tempo da nova aliança. Nós não precisamos mais oferecer animais em sacrifício, mas todos nós temos um altar no nosso coração ao Senhor. E por muitas vezes nós estamos oferecendo adoração com o nosso altar quebrado. Isso é algo muito forte. Quando o Senhor falava comigo, eu dizia: meu Deus, mas por que isso? Por que, Senhor? E o chamado, o convite do Espírito Santo para nós nessa manhã é para que nós, assim como Elias, possamos consertar o nosso altar primeiro, para oferecer uma adoração pura e sincera ao Senhor. Nós queremos adorar a Deus, nós fazemos de tudo para adorá-lo, mas será que você já pensou e você já perguntou para Deus como Ele quer ser adorado? Porque eu não posso adorar a Deus do jeito que me dá na telha. Quando eu olho para o Antigo Testamento, Deus dá inúmeras ordenanças para como Ele queria ser adorado, o sistema de sacrifícios, tudo que Ele queria que o povo fizesse, porque Ele queria ser adorado de uma maneira. Você já perguntou para o Espírito Santo: Senhor, como que Tu queres que eu Te adore? Como que eu vou adorar ao Senhor? Jesus nos deu a resposta. Irá chegar o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Essa é a resposta de Jesus para a nossa adoração. Só que antes de adorar, nós precisamos olhar para o nosso altar. Precisamos olhar para o nosso altar. Talvez o altar da tua casa, meu irmão. E às vezes a sua casa está passando por um momento difícil. Você entra na sua casa, não tem vontade de ir para casa, mas talvez seja porque o altar está quebrado. Eu lembro quando eu entrei no meu apartamento, eu e minha esposa, quando a gente se mudou para o apartamento que nós estamos hoje, a primeira coisa, antes de colocar a roupa no cabide, antes de colocar qualquer coisa, a primeira coisa, quando eu entrei no meu apartamento, eu orei ao Senhor, e eu estabeleci um altar dentro da minha casa. Eu falei: Senhor, essa casa aqui é uma casa onde haverá paz. Essa casa aqui é uma casa onde não haverá murmuração. Essa casa aqui é uma casa onde o Senhor habitará, onde a Tua presença estará no nosso meio. É uma casa, Senhor, onde as pessoas virão para cá e sairão daqui cheias da Tua presença, estabelecendo sobre a minha casa um altar de adoração a Deus. E eu posso te afirmar com toda certeza, meu irmão, a minha casa é o lugar que eu mais quero estar nesse mundo. Porque eu sei que a presença do Senhor está naquele lugar. Eu sei que lá é um lugar de exaltar a Deus. Altar é lugar de relacionamento. Adoração é relacionamento. Se nós olharmos desde o início, desde o Gênesis, Deus é um Deus que ama relacionamento. Adão, Deus descia na viração do dia para conversar com Adão. Abraão, por onde ia, fazia um altar ao Senhor. Ele podia não saber para onde que ele estava indo, mas ele construiu um altar ao Senhor. E ali ele conversava com Deus. Isaac, Jacó, Moisés e o tabernáculo. Deus habitava entre o povo por meio do tabernáculo. Porque Deus ama relacionamento. Deus ama se relacionar com você, meu querido. Depois nós temos os templos, até que a gente chegue em Jesus. E quando nós chegamos em Jesus, é o ponto crucial. Porque agora nós não precisamos mais de um templo físico. Ele habitará em nós. Você sabia que o Espírito Santo habita em você, meu irmão? Você já parou para agradecer ao Senhor por isso, por essa bênção que você tem? O Espírito Santo habita dentro de você. Dentro de você. E leva as tuas orações ao Pai.
Ele leva as tuas orações ao Pai. Isso é graça, meu irmão. Isso é poder de Deus. Isso é maravilha de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia conta que, passado esse tempo, então, Baal não responde. Baal não responde. Porque falso profeta, ele pode até enganar emocionalmente. Mas o Deus que ele serve não vai operar. Então, quando Elias, o profeta de Deus, faz a oração, ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Existe um porém maior ainda. Antes de oferecer, de orar a Deus, ele pede para que coloquem água. Faz o seguinte, está muito fácil isso aí. É só Deus mandar o fogo, está muito fácil. Coloca água, pode colocar água. Aí eles foram colocando, ele falou, coloca de novo. Terminou de colocar, coloca de novo. Colocou água naquilo ali. E quando ele termina de orar, Deus manda fogo do céu. E a Bíblia fala que queima o sacrifício, queima a lenha, queima o altar, queima tudo, não sobra nada. Então o povo encostou o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lembra que era uma situação onde os profetas estavam vendidos, eram muito mais numerosos, eram muito mais presentes, só havia um profeta que havia sobrado, mas onde houver um profeta pregando a verdadeira mensagem, ali Deus mandará fogo do céu. Glória a Deus. Deus precisa de um, meu irmão, um. Deus precisa de um. E às vezes você é só um onde você está. Eu já passei por uma situação como a sua. Quando eu estudava, mais precisamente no 3º ano do ensino médio, e eu orava e falava: Senhor, eu preciso pregar a Tua palavra de algum jeito. E eu sabia que a palavra falada naquele ambiente talvez não surtiria tanto efeito. E eu era só um, mediante tanta gente que não conhecia o Senhor. Só que eu sabia que ali era a oportunidade perfeita. Porque às vezes a gente reclama que a gente está só, eu sou o único crente aqui nesse lugar. Meu irmão, glória a Deus então. Se tu é o único, é porque você precisava estar nesse lugar. Você é a oportunidade de mudança do lugar onde você está. Talvez tu é o único crente na tua empresa, e a tua missão é fazer com que aquela empresa tenha cada vez mais cristãos. Porque se o Senhor te colocou lá, é porque Ele confia em você. E eu orava ao Senhor e falava: meu Deus, me dá uma oportunidade, me dá uma forma de falar, eu sou o único aqui. E o Senhor foi, a cada dia, gente, era incrível, as oportunidades que apareciam na minha frente, assim, sabe quando levanta a bola só para chutar no gol? Eu falo: Senhor, é isso, obrigado. E muitas vezes sem precisar falar, somente demonstrando com as atitudes. Elias é usado por Deus como a palavra fala: Senhor, estás trazendo esse povo de volta para ti. Elias é usado pelo seu posicionamento para trazer o povo de volta aos princípios, de volta à palavra. Quando ele fala com Acabe, ele diz assim: olha, criador de problema é tu e a casa do teu pai, porque abandonaram os mandamentos de Deus. E aqui está um grande problema. Quando eu abandono os mandamentos de Deus, eu me torno um problema, um criador de problema. Os mandamentos estão aqui. É aquela máxima: eu oro para que Deus fale comigo, mas eu não abro essa palavra para entender o que Ele quer falar. Nós precisamos, meu querido, estar atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos previne de situações. Você já escutou aquela frase que
a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que irá sair amanhã. Isso é fato, fato consumado. Quando você está conectado com a palavra de Deus, ela te previne de certas coisas, porque ela te avisa, ela te mostra o caminho. E havia um que estava atento à palavra de Deus. E agora eu quero fazer um link com você com a nosso segundo texto. Vamos ler novamente, Josué 24 e 15. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, ela está uma versão um pouquinho diferente. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Aqui nós temos o relato de outro homem que se posicionou. Josué está falando ao povo e ele está exortando o povo. Se você ler os capítulos antes, ele está falando para o povo tudo que Deus havia feito no meio do povo de Israel. Olha, o Deus que tirou vocês do Egito, o Deus que tirou vocês da escravidão, o Deus que trouxe vocês até a terra prometida. E diga-se de passagem, os únicos que sobraram da geração que começou foi Josué e Caleb. E aqui nós temos um ponto interessante, porque ele está falando assim, decidam hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses dos seus antepassados, algumas versões falam o Deus dos seus pais. E quando ele fala pais, aqui existe um parênteses que nós podemos fazer, porque essa geração que ele está falando é uma geração que é filha da geração que não entrou na terra. Então é uma geração que carrega muitos traumas, que pensa assim, olha, com meu pai não deu certo, ele não conseguiu. E quando o Senhor ministrava isso comigo, o Senhor falava sobre fardos que nós carregamos familiares. Porque talvez a história do teu pai e da tua mãe não deu certo. Talvez a trajetória da tua família até aqui, você olhe para isso e pense, mas Senhor, como que eu vou fazer? Com meu avô não deu certo, com meu pai não deu certo, com meu tio não deu certo, e eu vou conseguir? Carregamos fardos passados da nossa vida, coisas que nos pesam e nos seguram. E você precisa correr, mas aquilo é um peso que te segura. Porque você não consegue fluir, você não consegue desenvolver, porque fica sempre esse pensamento, mas meu Deus, eu não vou conseguir, olha a situação. A minha família, a situação onde eu estou, não foi, como que eu vou conseguir? Então Josué está falando com essa geração. E é por isso que ele diz, olha, decidam hoje a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí está uma decisão poderosa, meu querido. Talvez o histórico da tua família foi infeliz. Talvez o histórico da tua vida até aqui foi infeliz. Mas cabe a nós um posicionamento em obediência. E hoje é o dia de você pegar na mão da tua família, de você pegar na mão do teu amigo que está aí do teu lado e falar assim, hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque a questão não é ser fruto do meio. Não é porque a tua família deu errado que você vai dar errado, meu irmão. Você tem a liberdade de escolher, de se posicionar no Senhor. Deus chama hoje e faz um convite para homens e mulheres que querem se posicionar em obediência a Ele e que vão bater no peito e falar assim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mediante uma sociedade corrompida, uma sociedade idólatra, você vai bater no peito e falar assim, não, eu e a minha casa, porque aqui é um posicionamento. Um posicionamento de um sacerdote, de um chefe de família. Você homem que está me ouvindo, chega na tua casa hoje, meu irmão, se você entendeu o que eu estou falando, ore pela tua casa, ore pela tua família, que essa casa seja um lugar de paz, que essa casa seja um ambiente dos céus,
Que a minha família seja uma bênção nessa terra. Declare. Nós precisamos aprender a declarar com as nossas palavras. Você não sabe o peso e a responsabilidade que as tuas palavras têm. A tua bênção ou a tua maldição fazem toda a diferença. Por que o povo de Israel ficou 40 anos andando no Egito? Porque as suas palavras eram de maldição, eram de murmuração. E às vezes a gente está atrasado em coisa na vida porque as nossas palavras não ajudam também. Eu tenho sido muito ensinado por Deus nesse quesito das palavras que eu uso, das escolhas das palavras que eu falo. E às vezes eu vou falar alguma coisa que vai atrasar e o Espírito Santo fala para mim, lembra? Egito, 40 anos, deserto. Quer ficar 40 anos no deserto? Então, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho moto, eu só tenho moto, eu não tenho carro ainda. E assim que a gente pegou a moto ano passado, foi o ano que eu acho que mais choveu na história da humanidade. Você concorda, né? Chovia todo dia. Começava o dia às 7 horas da manhã, um sol maravilhoso. Chegava a hora de eu sair, nuvens, trovões, chuva. E no início eu falava, ai meu Deus, não acredito, chuva. E reclamava, murmurava. E quanto mais eu reclamava, mais chovia. E dá-lhe chuva. Só que eu demorei para entender. E o Senhor foi ministrando comigo. Quanto mais eu reclamava, mais chovia. Quanto mais eu reclamava da situação, parece que mais o Senhor ia apertando o negócio. Aí furava o pneu da moto, aí caía a corrente, aí, ai meu Deus do céu. Até que eu entendi o que o Senhor tinha falado para mim. E quando eu olhava abria a cortina de casa, olhava para a janela, estava chovendo, com dor no coração, eu falava, obrigado Jesus. Obrigado porque eu tenho a capa de chuva. Amém, eu tenho a capa de chuva e eu estou aqui reclamando. Tem gente que não tem uma bicicleta. É aquela foto, né? Não sei se você já viu. A pessoa que está a pé está reclamando porque quer uma bicicleta. A pessoa que tem uma bicicleta está reclamando porque quer uma moto. Quem tem uma moto está reclamando porque quer um carro. Quem tem um carro está reclamando porque quer um helicóptero. E eu aprendi e eu comecei a mudar as minhas palavras. E Deus começou a mudar as situações também. Porque às vezes eu olhava para a chuva e eu falava assim, Senhor, obrigado. Amém. Amém, eu recebo a chuva, glória a Deus pela chuva que está caindo. E chegava na hora de eu sair, incrivelmente a chuva parava. E eu vou te falar, faz tempo que eu não pego uma chuva. Faz tempo. Pode ser que eu pegue de novo hoje, estou de moto aí. Mas se eu pegar, amém Jesus, glória a Deus, obrigado. Querido, as minhas e as tuas palavras mudam os ambientes onde nós estamos inseridos. Abençoe os ambientes onde você está. Se tem algo que eu tenho aprendido, é utilizar o Deus te abençoe. Isso é poderoso, meu irmão. Vai falar com alguém no teu trabalho, ou vai se despedir. Deus te abençoe. É algo simples, mas é uma bênção proferida pela tua boca. Seja profeta de Deus onde você está. Fale, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Que Deus faça coisas extraordinárias na sua vida. Não tenha medo de abençoar as pessoas. Às vezes nós temos muito mais facilidade para amaldiçoar do que para abençoar. Então abençoe. Seja a boca de Deus onde você está. Declare bênção sobre a vida das pessoas, sobre a vida da tua família. E nós voltamos sempre ao ponto central. O posicionamento. Posicionamento e obediência. Assim como Elias, Josué foi um homem que se posicionou. E ele fala, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E como eu falei para você, ele fala para uma geração que passou por muitas coisas, que viu muitas coisas acontecerem. E nesse sentido, nós temos um adversário.
E o diabo, ele não cria nada. Ele não tem criatividade para criar, mas ele tenta corromper as coisas que já existem. Então, por isso, meu querido, às vezes, ele não vai tentar criar uma nova situação na tua vida, mas ele vai tentar corromper algo que já existe dentro do teu coração. Talvez uma palavra que o Senhor te deu, algo que você precisa fazer um posicionamento, e ele não vai criar algo novo, ele vai tentar corromper aquilo. Será que vai dar certo? Será que, isso é algo muito, muito frequente, né? Será que foi Deus que falou? Meu irmão, a voz de Deus, quando Deus fala, não existe dúvida. Deus fala, ponto. Não existe voz que se compare à voz de Deus. Não existe voz igual à voz de Deus. E eu quero liberar algo sobre a tua vida, amém? Se o Senhor falou algo, se você sabe que o Senhor te entregou algo nas tuas mãos, se você sabe que existe uma palavra liberada sobre a tua vida, posicione-se hoje como homem e mulher de Deus. Posicione-se hoje como homem, profeta de Deus onde você está, e seja frutífero. Amém? Seja frutífero. Aonde você está plantado? Porque isso é algo muito frequente na nossa vida também. Como eu falei, Deus te coloca em lugares específicos. Deus te coloca em lugares que você precisa estar ali. São pontos estratégicos que Deus te coloca. E aos seus olhos aquilo não combina, não está certo. Quando eu penso nisso, eu penso para o que Jesus falou na parábola da figueira que estava plantada na vinha. Qual o sentido de uma figueira estar plantada dentro de uma videira, um complexo de vinhos? Não faz sentido nenhum. Mas ele plantou ali. Depois a parábola vai falar que o dono chega e fala: olha, faz 3 anos que eu venho aqui. 3 anos, ela não deu fruto ainda. E a pessoa responsável por cuidar fala: não, deixa mais um pouco, eu vou cuidar, eu vou adubar, eu vou cuidar para que dê fruto. E aqui existe um ponto interessante. Para você plantar uma figueira, você planta em qualquer lugar. Qualquer lugar. Mas para ela dar fruto, ela precisa de características específicas. E as características específicas da figueira para dar fruto são as mesmas da videira. A temperatura, o solo, para que ela dê fruto, são as mesmas características. Aonde você está plantado, meu irmão, tudo está cooperando para que você dê fruto. O solo é perfeito, a temperatura é perfeita, e o principal, o dono te colocou lá. Ele te colocou lá. Só tem videira, mas ele colocou a figueira por quê? Porque ele colocou, ele quis. Ele olhou para a figueira e falou assim: eu vou te colocar aqui e eu quero que você dê fruto. Fruto. E Deus te colocou no teu trabalho, na tua casa, e falou assim: ó, eu vou te colocar aqui. Pode parecer para você que não tem nada a ver, mas eu te coloco aqui porque eu quero que você dê fruto. A temperatura é boa, o solo é bom. Dê fruto. Seja um homem de Deus, seja um homem posicionado e dê os frutos. Nós precisamos, eu repito, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria um convite para o posicionamento e para a obediência. Andar em obediência a Deus, meu irmão, vai te levar a lugares altos no Senhor. Andar em obediência ao Senhor, mesmo que a situação pareça difícil, que não vale a pena, o Senhor pede de nós hoje uma posição. O Senhor pede de nós hoje um movimento. E eu creio que existem hoje pessoas aqui que precisam mudar o seu posicionamento na sua casa, na sociedade, para viver em plenitude de tudo que Deus tem para nós. Faz sentido, meu irmão, o que eu estou falando para você? Amém? Faz sentido para você? Já diria o Mateus. Eu gostaria de chamar o nosso louvor aqui.
Você recebeu essa palavra em nome de Jesus? O Senhor falou contigo nessa manhã? Então eu gostaria de te convidar para colocar em pé nesse momento.